Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Fiel a mim. Como é bom saber que o nosso Deus é um Deus fiel. Não importa que nós somos, não importa como estamos, Deus sempre permanecerá fiel, porque esse é o caráter de Deus. Isso é maravilhoso saber que nós podemos confiar em Deus e colocar depositar toda a nossa confiança e toda a nossa vida nas mãos dele, sabedores que ele tem o melhor para cada um de nós. Eu quero saudar a igreja e a amada igreja do Senhor Jesus Cristo nessa noite, com a gloriosa paz do Senhor Jesus, e que ele possa nos dar motivos de alegria, de júbilo, e que nós possamos celebrar ao nome dele nessa noite. Essa noite é uma noite especial porque ele se faz presente, mas também especial porque vamos juntos celebrar a ceia do Senhor, vamos juntos louvar o nome do Senhor e vamos também ouvir a palavra, a doce palavra do Senhor aos nossos corações. Eu quero pedir para que você possa sentar-se no seu lugar e nós vamos juntos agora ler a palavra do Senhor, que está no livro do Evangelho de Marcos, no capítulo 10, dos versos 32 ao verso 34. Nós queremos ler juntos essa passagem bíblica e gostaria que, por gentileza, você estivesse acompanhando e meditando nessa palavra nesta noite. Quero pedir que, em reverência à palavra do Senhor, você fique em silêncio e vamos juntos ler a palavra de Deus, que diz assim, no verso 32 do capítulo 10 de Marcos: estavam de caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante dos seus discípulos. Estes se admiravam e os seguiam, tomados de apreensões. Jesus, tornando a levar à parte aos 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo, matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Esta é a palavra do Senhor. E Deus nos convocou também para participar junto com Ele deste sofrimento, estar crucificado com Ele, porque já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu sei que você, como eu, temos lutas, provações, dificuldades, e neste momento nós queremos fazer a oração intercessória. Eu creio que mesmo no seu lugar, enquanto o Júlio está tocando uma canção, nós queremos elevar os nossos corações e nossa mente ao Senhor, pedindo para que Deus nos ajude, pedindo para que Deus nos aquiete, pedindo para que Deus nos conforte, pedindo para que Deus nos dê força e ânimo, mesmo quando estão cuspindo em nós, nos açoitando, obviamente não de maneira literal, mas que nós possamos crer que nós um dia iremos viver eternamente com o Senhor, e que ali naquele lugar não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais lamento. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, é diante do Senhor que nós queremos colocar as nossas vidas. Nós queremos participar sim do seu sofrimento, porque, Pai, como é maravilhoso saber que o Senhor veio, padeceu em nosso favor e nos deu o privilégio de estarmos na tua presença e também de sermos chamados os teus filhos. Nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, por ter enviado o seu próprio Filho, porque a justiça não foi colocada em cima de mim, não foi colocada em cima de cada um dos nossos irmãos que aqui está. O Senhor aplicou a sua própria justiça no Senhor mesmo, e essa justiça nos libertou, nos salvou, nos purificou e nos trouxe o privilégio de estarmos aqui nesta hora, louvando e engrandecendo o teu nome. Eu quero te pedir que nesta hora, papai, o Senhor olhe para cada um de nós, olhe para cada vida que está aqui,
Que o Senhor possa contemplar as suas dificuldades, as suas dores, as suas inquietações, os seus lamentos, às vezes as lágrimas que caem no rosto dessa pessoa, quando ela está sozinha na sua casa, no secreto. Mas eu quero te pedir, Deus, conforte, mostre a tua glória para que essa pessoa, e para que cada um de nós, possamos continuar buscando a cada dia mais, servir ao Senhor com alegria, e dando aquilo que nós temos ao Senhor. Pai, tenha misericórdia de nós, mesmo quando nós não estivermos mais em condições de orar, de clamar, de rogar ao Senhor, a tua palavra nos diz que o Espírito Santo do Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós te louvamos por isso, porque é o Senhor mesmo quem nos dá as ferramentas, é o Senhor mesmo quem nos dá o livramento, é o Senhor mesmo que nos dá a possibilidade de vencer as batalhas que nos acercam. Pai, nós queremos pedir nessa noite que o Senhor possa estar com cada uma das pessoas que aqui adentraram, e que o Senhor aceite o nosso louvor e a nossa adoração, e que tudo que nós formos fazer aqui, nesta hora, seja unicamente para a glória do Teu nome. Toma os Teus filhos e filhas nas Tuas mãos, é o nosso desejo e a nossa oração, que nós somos aqui gratos ao Senhor, por tudo que temos e por tudo que somos. Fique conosco, é o nosso pedido, que fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Agora eu quero pedir que você fique em pé no seu lugar, e nós juntos vamos celebrar ao Senhor, através dos cânticos espirituais, e faça o seu melhor ao Senhor. Nós vamos cantar o hino 375 do cantor cristão. Canta minha alma, canta ao Senhor. Eu fico imaginando o salmista na frente do espelho. Quem tem esse costume de falar consigo mesmo? Ele está falando consigo mesmo, se exortando. Canta minha alma, bendiz ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Nós vamos agora falar conosco mesmo. É você falando para você, se exortando. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre o ardente louvor. Sou de Jesus, e já desfruto quando da luz. Sou por Jesus, Filho de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti, anjos descendo, trazendo os céus, ecos da excelsa glória de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende sempre de louvor.
vamos cantar. Se não for para te adorar, Senhor, para que eu nasci? Se não for para te servir, por que eu estou aqui? Sim, eu quero te adorar. Quero levar minha oferta de amor diante do trono, Senhor. Quero levar um sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza contemplar, com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que nasci. Se não for pra te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Se não for pra te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que nasci. Se não for pra te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, Senhor, Senhor. Te adorar, para que nasci. Se não for pra te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, se eu quero te adorar, para que nasci. Se não for pra te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. E os nossos visitantes, fiquem em pé. Nós queremos conhecer você.
aquelas pessoas que estão nos visitando, olha aqui do meu lado direito, aqui. Muito obrigado pela sua presença, que Deus continue abençoando, que Deus fale com você nessa noite em nome de Jesus. É um prazer recebê-lo aqui da minha esquerda, um senhor, é um prazer recebê-lo aqui nesta noite. Sinta-se abraçado por nossa igreja, ali atrás mais um senhor. Muito obrigado pela sua presença, que Deus continue o abençoando e cuidando da sua vida e família. Estamos aqui para servi-lo e sinta-se muito bem à vontade no nosso meio. Queria por gentileza, Orlando, que você passasse aí o vídeo do retirão. Muito obrigado pela sua presença. Pode se sentar. Está chegando aí o nosso Retirão 2018 e vai ser uma grande bênção, vai ser uma grande festa. E nós estamos fazendo isso, preparando todos os detalhes para que os jovens, adolescentes e toda a igreja esteja lá conosco para celebrar ao Senhor. Estará conosco o pastor Henrique, ele é missionário no Chile, estará aqui ministrando a palavra nos dias 10 aos dias 13. Você não pode ficar de fora desse retiro de carnaval, vai ser uma bênção. O investimento é de R$70. Tá? Você precisa fazer sua inscrição. E aqueles que não tiverem condições, faça sua inscrição, venha falar comigo, me procure. E também queria pedir aos irmãos, aqueles que quiserem apadrinhar um retirante. Tem pessoas que não têm condições de ir, e nós não deixamos essas pessoas ficarem aqui. Mas se você sente tocado em nos ajudar, com metade ou com 100% de uma inscrição, me procure, que vai ser muito bem-vindo. Os 100 primeiros inscritos vão ganhar copos como este aqui, ó. E apenas são 100 primeiros inscritos. Depois, infelizmente, você não vai poder receber, porque vai acabar os copos. Então, faça sua inscrição. Hoje é o último dia para nós fazermos a inscrição, e você pode pagar até na quarta-feira. Qualquer dificuldade, nos procure. O custo, então, o investimento é de R$70. Queremos falar também que as nossas atividades da juventude começou há 2 semanas atrás. Há 1 semana atrás, na verdade, e tivemos a segunda atividade neste sábado. Então você, jovem adolescente, você precisa estar conosco aqui. Aí é a nossa convocação para nós celebrarmos a Deus juntos. Tem sido um tempo abençoado aqui, onde nós estamos juntos com a galera, tendo um tempo de comunhão aqui. Mas queremos também falar para os pais. Você, pai, você precisa incentivar para que os seus filhos estejam aqui com a gente também. Qualquer dificuldade que você tenha, nos procure. Mas preciso que seu filho venha para que eles possam ouvir a palavra do Senhor e juntos cresçamos naquele que é o conhecimento do Senhor Jesus. Eu quero então deixar essa convocação aos jovens e adolescentes e também aos pais, tá bem? Aquelas pessoas que ainda não fizeram o acerto do retiro, os jovens vão estar fazendo aqui a inscrição e você então fique à vontade para fazer a sua inscrição. Quero chamar a Carol aqui à frente para o momento missionário. Antes do momento, tenho mais 2 avisos. Hoje é o último domingo em que o mini-PIB vai ser apenas parcial. No próximo domingo, em função do retiro, nós não teremos mini-PIB. E no domingo, dia 18, as crianças já começam lá em cima. As crianças de 3 a 9 anos, os pais chegam no culto, já deixam eles ali na escada e eles já vão direto desde o começo. E as crianças de 10 e 11, elas saem só no momento da mensagem. Então, as crianças de 3 a 9 anos já podem seguir
para o Mini PIB com a tia Pamela hoje, tá? Todo mundo que tem de 3 a 9 anos, você já pode subir com a tia Pamela. Queridos, um outro aviso, aqueles irmãos que não tiverem oportunidade de ir ao retiro para ouvir o missionário Henrique, ele é adotado pela nossa igreja e ele trabalha lá no Chile. Ele tem um testemunho muito bonito, ele foi chamado aqui nessa igreja para o campo missionário, e nós como igreja adotamos ele. Ele vai estar aqui, na quarta-feira, no culto de oração, falando à igreja. Às vezes você tem dúvidas sobre como é investido o seu dízimo, como é investido as suas ofertas missionárias. Esse vai ser o momento de você ver o missionário, ouvir os testemunhos que ele tem, ouvir o que está acontecendo lá no campo e até mesmo fazer perguntas, conversar com ele. Então, quarta-feira, o preletor que estará no retiro estará aqui na PIB. Vamos ouvir um recado lá da Índia que veio aqui para a nossa igreja. Nós somos seus missionários da PIB de Dourados, rumo à Índia. Nós estamos aqui no Rio Grande, onde muitas pessoas lançam os corpos ou então as cinzas desses corpos que são cremados aqui para que eles possam ser purificados e santificados. E para que essa realidade possa mudar, nós desafiamos a PIB de Dourados a contribuir com a OMM, através da sua oferta, que essa realidade pode ser mudada. Um dos nossos desafios é treinar obreiros locais para que eles possam implantar igrejas e assim alcançar esse povo. Não esqueça, a sua oferta, a sua oração pode fazer toda a diferença nessa nação. Que Deus abençoe vocês. Queridos, a OMM, a gente tem falado e tem muita gente já me perguntando. A partir de março, nós começaremos um novo modelo de ofertas missionárias aqui na PIB. Antes nós fazíamos, até 2017, 4 campanhas anuais. E agora nós passaremos a nossa oferta a ser mensal. Por isso, OMM, Oferta Missionária Mensal. Você todos os meses poderá contribuir para missões. Carol, a gente vai continuar mandando para as agências missionárias batistas? Sim. Carol, a gente vai poder fazer missões locais com esse dinheiro? Sim. Então, cada domingo você vai receber um pouquinho mais de informação, mas já vai conversando com o Senhor. Sente com a sua família, com quanto eu devo participar da OMM. E em março nós traremos para você preencher um compromisso que você fará mensalmente com missões aqui na PIB. Boa noite, igreja. O berçário e o maternal 1 também começa a funcionar hoje. O berçário é a primeira sala, então ele está equipado com caminha, com bercinho, com trocador, tem cadeirinha para o bebezinho, para vocês darem papá, quem precisa dar uma janta. Ali no berçário fica crianças que não andam. Por enquanto nós não temos escala, os pais vão ficar com as crianças. E no maternal 1, são as crianças que já começaram a andar. Começou a andar até os 3 aninhos, fica no maternal 1. E hoje é essa equipe aqui que vai cuidar do filho de vocês, tá? Então, após o primeiro período de louvor, todo domingo à noite, as mães já podem levar os bebezinhos para o maternal 1. Amém? Obrigada. Está dado o recado. Todas as faixas etárias sendo cuidadas, sendo realmente abençoados por nossa igreja, graças a Deus pela nossa igreja. Mas se você sente o desejo de servir, ajude. Nós precisamos de pessoas que sirvam também nessas salas, para que as nossas crianças continuem sendo muito bem cuidadas para a glória de Jesus. Eu quero chamar aqui à frente os nossos diáconos, quero chamar todos que nós vamos agora ministrar a ceia do Senhor. Este grande memorial que vamos fazer para a glória do Senhor Jesus.
uma coisa que nós temos que sempre ter no coração é gratidão. Gratidão por tudo que o Senhor já fez, gratidão por tudo aquilo que o Senhor está fazendo, e gratidão também por tudo que Deus continuará fazendo em nosso meio. Quando nós lembramos do Evangelho de João, no capítulo 13, nós vemos ali a ceia do Senhor posta, a mesa estabelecida, e o Senhor Jesus à mesa, buscando ter comunhão com os seus discípulos, e instruindo os seus discípulos, e partilhando o pão, e falando acerca do serviço. Os oficiais da igreja, pastores, diáconos, estão engajados a fazer isso para com a igreja. Nós estamos aqui para servi-los. E a exemplo do nosso mestre, do capítulo 13 de João, que lava os pés dos seus discípulos, nós queremos servi-los nessa noite também. Então, enquanto nós estivermos servindo a ceia do Senhor, que você possa também estar aceitando o nosso serviço, porque estamos fazendo isso de todo o nosso coração, não é isso? Estamos fazendo isso com todo o zelo, e nós queremos fazer isso também para a glória do Senhor Jesus. Por isso, neste momento, eu quero convidar você a fechar os seus olhos, porque nós vamos participar de um momento muito especial, de um grande memorial, que é a ceia do Senhor. Além de ser um grande memorial, também é uma ordenança do Senhor Jesus. Vamos fazer isso não apenas porque é uma tradição da igreja, mas vamos fazer isso em obediência à palavra do Senhor. Por isso, eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu quero chamar o Zé Carlos a vir aqui à frente, e nós vamos orar ao Senhor Jesus. Pai, nesta noite nós queremos primeiramente te agradecer por essa rica e preciosa oportunidade de estarmos na tua casa, Pai. Nesse momento, Pai, que nós vamos participar desse cerimonial, Pai, em que podemos lembrar da sua morte e ressurreição. Que o Senhor possa estar também tocando em nossos corações, ó Pai, para que nós possamos refletir, ó Pai, nesse teu amor incondicional. Continue conosco, abençoe a sua igreja, abençoe a todos, desde a criança, os jovens, os idosos. Que o Senhor possa estar falando grandemente nos corações dos nossos queridos irmãos. Obrigado por tudo, eu que te peço, te agradeço, em teu nome, amém. Nós vamos cantar agora. Enquanto estamos cantando, os nossos diáconos irão servi-lo, e você vai então participar da ceia do Senhor. Cantemos. Cordeiro que na cruz
A Bíblia diz que nós devemos examinar a nós mesmos ao tomar a ceia do Senhor. É interessante que quando nós lemos esse texto bíblico, nós olhamos para dentro de nós mesmos e vemos que não temos capacidade para isso. Por isso, o próprio Deus providenciou para nós o Espírito Santo. E este Santo Espírito, ele é capaz de discernir os nossos pensamentos, de sondar os nossos corações e nos conhecer, e saber se dentro de nós existe caminho mau e de fato nós temos maldade no coração, mas graças a Deus somos justificados por Cristo Jesus. E essa justificação nos torna justos. Mas neste momento, eu queria que com muita reverência, você clamasse ao Senhor neste instante, examinasse a si mesmo. E agora eu vou dar alguns minutos para que você, 1 minuto para que você ore de maneira silenciosa, clamando o sangue de Jesus, porque Ele pode purificar, limpar e lhe fazer mais alvo do que a neve. A mesa, como eu disse, é lugar de comunhão, mas também na mesa Deus quer restaurar o perdido. Na mesa Deus quer fazer com que nós que estamos afastados voltemos a Ele. E este é o momento de restauração. Este também é o momento onde você pode pedir perdão ao Senhor, e com toda certeza Ele estará pronto a lhe perdoar. Oremos em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós queremos clamar ao Senhor. Nós queremos entrar no Santo dos Santos. Pelo vivo caminho que o Senhor criou e preparou para cada um de nós. Nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Nós queremos estar diante do Senhor com as mãos limpas, com o coração puro. E nós queremos servir o Senhor do jeito que o Senhor mesmo nos ensinou a fazer. Nos ajude, Pai, a fazer com muita reverência aquilo que nós vamos fazer em instantes, que é tomar o pão e o cálice. Nos ajude, é a oração que fazemos agradecidos em nome de Jesus. Alguém nessa noite que está em comunhão com o Espírito Santo e com a igreja, que é crente no Senhor Jesus, que não recebeu os elementos, levante sua mão, nós queremos servi-lo. Alguém? Alguém? Não? Os diáconos podem vir aqui à frente, por favor. Enquanto isso, cantaremos mais uma vez o refrão deste hino: alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Depois do serviço, você pode cantar, por gentileza. Mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei.
porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, partiu e disse: este é meu corpo, dado por vós. Juntos faremos esse memorial em memória do Senhor Jesus. Todos comamos o pão em obediência à palavra do Senhor. Por semelhante modo, após haver ceado, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso em memória de mim. E todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte de Jesus até que Ele venha. Agora, enquanto vamos cear, estaremos anunciando a morte de Jesus até que Ele venha. Enquanto Jesus não vier buscar a sua amada e gloriosa igreja, tomemos o cálice em obediência à palavra do Senhor. Santo eterno Deus que estás nos céus, muito obrigado, Pai querido, por esse momento tão precioso que estamos aqui para cumprir as ordenanças que o Senhor nos deixou, Pai. Ó Deus, perdoa, Pai querido, a cada um de nós, cada pecado, cada iniquidade, Senhor, mas esteja conosco para te louvar, te bendizer e te adorar. Ó Deus, abençoa também a Tua palavra que vai ser exposta aos nossos corações. Unge o Teu servo, Senhor, com o Teu Santo Espírito e nos dá sabedoria para andarmos mais e mais na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem deixar, por gentileza, o seu cálice à frente, no banco. Depois, então, faremos o recolhimento. Neste momento, é um momento de dízimos e ofertas. Que você possa fazer isso com gratidão no coração e que nós possamos agradar ao Senhor com tudo aquilo que entregamos a Ele. Faça isso com liberalidade, com alegria de coração, com singeleza de coração também. E todos juntos vamos celebrar ao Senhor também através da entrega dos dízimos e ofertas. Quero convidar a igreja a se colocar em pé agora. Nós vamos cantar o que nós chamamos de medley, pequenos pedaços de canções em uma só. E nós vamos louvar ao Senhor. Músicas bastante conhecidas, mas que você nesse momento possa abrir seu coração, se entregar ao louvor.
você possa cantar em espírito e em verdade, que nada venha atrapalhar essa adoração. E nós vamos começar com uma palavra que ela tem o mesmo significado em todo mundo. Aleluia. Cante comigo assim. Séculos,
Ainda em pé como estamos, abramos nossas Bíblias, no Evangelho de acordo com Lucas, capítulo 3, verso 21. Evangelho de acordo com Lucas, capítulo 3, verso 21 e o verso 22. E a palavra de Deus diz: E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele de forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti tenho me comprazido. Oremos. Senhor nosso Deus, nós pedimos que a Tua palavra nos ajude neste momento. Obrigado a Deus pelo pão espiritual Jesus Cristo que desceu do céu para dar vida ao mundo. Obrigado a Deus por termos tomado o pão nesta noite, o cálice em nossas mãos, relembrando o momento quando Cristo Jesus derramou o seu sangue, relembrando aquele evento. E nesta noite, ó Deus, ajude-nos a relembrar um outro evento na vida de Jesus Cristo, e que este evento sirva para nos inspirar a uma caminhada cada vez mais fiel ao Senhor. Que o Teu Santo Espírito para isso nos ajude. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Os queridos podem se assentar. É uma grande alegria poder fazer uso da palavra novamente e compartilhar a palavra de Deus, extraída desse glorioso Evangelho, o Evangelho de Lucas. Nós falamos sobre esta profilaxia espiritual, e este médico, de acordo com a tradição cristã histórica, o médico amado de Colossenses capítulo 4, a quem Paulo se refere como sendo o autor deste evangelho maravilhoso, que traz esperança ao pecador, e no sangue de Cristo, em seu nascimento, em sua morte e ressurreição, nós encontramos o antídoto para o problema do pecado em nossas vidas e assim a cura para esse mal. E nós hoje falamos sobre Lucas capítulo 3, avançando em nosso estudo neste evangelho. Nós vimos os versos anteriores, a passagem anterior, falando sobre a necessidade de arrependimento. E alguém já disse que para que um nascimento seja verdadeiro, nascimento do Espírito, são necessários alguns passos. O primeiro deles, arrependimento. O segundo deles, crer no Senhor Jesus Cristo. O terceiro, ser batizado em águas. E o quarto, ser preenchido e selado com o Espírito Santo da promessa. E nós, nesta noite, vemos o exemplo de Cristo ao ser batizado. E eu quero pensar com os irmãos e amigos nessa noite sobre o exemplo maravilhoso de Cristo. E a passagem anterior, como eu falei, fala sobre o profeta João Batista chamando o povo ao arrependimento. Nós vimos isto por 4 semanas em Lucas capítulo 3, de 1 a 20. Como expressão pública deste arrependimento interior, nós precisamos nos deparar com algo exterior. Então João chama ao arrependimento e as pessoas devem então se batizar. Aquilo que aconteceu internamente, a regeneração, o arrependimento, a conversão ao Deus vivo de Israel, agora é confirmado publicamente pelo ato do batismo. É necessário lembrar que nem todo ato público ele é cercado de pessoas. É bem verdade que nós usamos essa expressão, o batismo é uma afirmação pública do arrependimento que já aconteceu dentro do pecador. E é claro que, como nós tivemos no dezembro passado, nós tivemos 10 batizandos diante de uma congregação, existiam muitas pessoas. Mas quando nós falamos em um ato público, isto não significa um ato necessariamente testemunhado por dezenas, centenas e milhares de pessoas. Pode ser, mas não necessariamente. Em Atos capítulo 8, por exemplo, você tem o diácono e evangelista Filipe indo ao longo do caminho, se encontrando com um etíope, e eles dois se encontram numa posição em que existe água. Eis aqui água, o que me impede de ser batizado. E Filipe batiza aquele eunuco etíope. Não existe uma multidão,
mas foi algo real, verdadeiro e, nesse sentido, exteriormente público. Existiu testemunha. Entende o que eu quero dizer? O batismo é algo público e deve ser testemunhado, mas não necessariamente por uma multidão, e isto deve estar sempre em nossas mentes, para que não nos tornemos muito legalistas na prática do batismo. Apenas uma observação a título de introdução. Mas o fato é que nós somos chamados por Cristo Jesus, através do seu exemplo, para esta ordenança, a saber, a ordenança do batismo. A nossa diaconisa orou que nós celebramos esta ordenança. Qual? A ordenança da ceia do Senhor. A segunda ordenança nós não estaremos executando hoje, mas estaremos estudando, que é o batismo. Então, pela ordem, o batismo e depois a ceia do Senhor. E ser batizado é ser mergulhado. Vocês já viram imagens de navios sendo batizados? Uma garrafa de champanhe sendo desperdiçada do lado de fora desse navio, e assim o navio é colocado nas águas. Eu usei o verbo desperdiçado, talvez eu deveria ter usado outro verbo. Vendo alguns sorrisos, eu tenho certeza que algumas pessoas pensaram, ele deveria ter usado outro verbo. Mas não foi, talvez, tão inocente assim. O navio, ele é lançado às águas, depois daquela garrafa ser quebrada, e dizem que o navio é, ou foi, batizado. Porém, entre os gregos, ainda hoje, você não fala de batizar o navio nesses termos. Porque para a mentalidade de um grego, em função da origem da língua, batizar um navio é quando este navio passa pela experiência do Titanic. Ele vai até o fundo. Ele é batizado, ele é mergulhado. Batismo é quando um objeto concreto ele é mergulhado, submergido em algo líquido. Na antiguidade, ainda hoje, é feito com lã. Você vai tingir uma lã, um novelo de lã, uma porção de lã, você batiza este novelo de lã em cores, em tintas, e assim esse novelo, essa porção de lã, é batizada e assim sai com uma coloração diferenciada. Batismo é isto, é ser mergulhado. E aqui, no caso, Jesus está sendo mergulhado por João Batista nas águas do Jordão. E aqui nós precisamos observar algo que é bastante comum e conhecido de nós. Ele passa por esta experiência para dar o exemplo do que os seus seguidores devem fazer. Mas ele mesmo, Jesus Cristo, não precisava passar pelo rito do batismo, porque ele não tinha do que se arrepender. A palavra diz que ele se encarnou, se tornou homem, mas sendo Deus, ele era igual ao homem, porém sem pecado. Então, por isso que eu coloquei como título para a nossa meditação, o exemplo maravilhoso de Cristo. Porque ele não precisava passar por este batismo. E, no entanto, ele se submete para ser exemplo aos seus. E a partir de agora, a partir desse batismo, o que Jesus viver será também um modelo e um padrão para os seus seguidores. A partir do batismo, nós veremos no futuro, o Espírito Santo vem sobre ele nesse momento, nós veremos isso em alguns instantes, mas a partir do batismo, quando Jesus tem a unção do Espírito sobre ele, a vida que ele há de viver agora, o seu ministério terreno, não será mais vivida de acordo com os seus termos. Agora ele está em pacto, em submissão ao Deus Trino, ao Pai, em submissão ao Filho, ao Deus Espírito. E como Filho, ele se submete à liderança do Espírito, porque os seguidores de Cristo terão que viver a mesma coisa. Deixe-me exemplificar isso nas palavras de Oswald Chambers. Oswald Chambers foi discípulo de Spurgeon. E Oswald Chambers diz o seguinte: quando Jesus Cristo passou pelo Getsemane, ele não venceu o Getsemane como Deus. Ele venceu o Getsemane como homem. Ele não
Oswald Chambers não está dizendo que no Getsemane ele não era Deus. O que Oswald Chambers está dizendo é que, atravessando o dilema, a agonia do Getsemane, ele não usou recursos, prerrogativas, poderes que lhes eram de direito para vencer o momento. Ele se submeteu ao momento, sendo Deus, vencendo-o como homem, para que os seus discípulos, e talvez você esteja vivendo o seu Getsemane esta noite, talvez o seu Getsemane esteja chegando esta semana, ou o meu Getsemane, e nós precisaremos vencer o Getsemane como ungidos do Senhor. E neste sentido há esperança, porque se ele tivesse vencido tudo como Deus, nós não teríamos chance diante do sofrimento. Então ele nos dá o exemplo de como vencer o Getsemane, não fazendo recursos dele como Deus, mas dando o exemplo de como vencê-lo como homem, a fim de que eu e você, passando pelos nossos traumas e dilemas, possamos vencer igualmente na dependência do Espírito. Deixe-me ilustrar de uma outra forma. Quando Jesus está sendo entregue, logo após o Getsemane, está sendo traído, Pedro e os demais pegam uma espada e tentam reagir de maneira violenta àquele momento. Vocês se lembram do episódio? Pedro, fazendo uso da espada, arranca a orelha de um dos servos do sumo sacerdote, e Jesus diz: volta a espada na bainha. Ou não pensa você que eu, com um estralar de dedos, convocaria um número de legiões e este problema seria resolvido? Não, como eu disse anteriormente, você vai para o livro de Apocalipse, e se um anjo foi capaz de escurecer a terra, foi capaz de lançar Satanás no abismo, imagine uma legião deles vindo sobre a terra. Não sobra nada. Bomba atômica comparada com uma visitação de anjos tentando destruí-la é absolutamente sem critério de comparação. O poder é infinitamente maior. E Jesus Cristo diz: põe de volta a espada na bainha, porque não é assim. Nós não venceremos assim. O Getsemane não foi vencido assim. O Getsemane foi vencido com base na unção do Espírito. Este é o exemplo. E da mesma maneira como ele foi batizado sem precisar, ele passou pelo Getsemane sem precisar e sofreu aquilo que sofreu sem ser necessário. Ele fez porque era preciso para a nossa redenção, mas no que diz respeito a ele mesmo, ele não precisava nada daquilo, assim como ele não precisava do batismo. No entanto, ele se submete a fim de que os seus seguidores façam o mesmo. Se você quer vencer o seu Getsemane no poder do Espírito, siga o seu mestre. Se você quer vencer a violência deste mundo contra as suas espadas, siga o seu mestre. Se você quer seguir o seu mestre, seja batizado. É necessário que aconteça. Aconteceu com ele e nós precisamos nos submeter ao seu exemplo. Por que Jesus precisaria ser batizado? Algumas observações. Primeira delas, como evidência da justiça divina requerida para a redenção do pecador com a humilhação de seu Filho Jesus Cristo. Ele precisava obedecer até o fim. E ainda que fosse um ato de humilhação para ele, eu tenho que me submeter a alguma coisa a qual eu não preciso, porque eu não tenho nada do que me arrepender, eu preciso me submeter a isto. Eu sou o exemplo. E como pastor, ele segue e lidera o caminho, e as suas ovelhas seguem após ele em obediência invariável. Em segundo lugar, como exemplo de uma vida justificada pela fé que os discípulos deveriam viver. Nós vivemos uma vida justificada pela fé, e assim nós somos batizados como evidência dessa justiça de Deus que veio sobre as nossas vidas. E os seguidores de Cristo devem seguir o seu exemplo. Terceiro, como confirmação pública de que Jesus Cristo era, de fato, o Messias prometido. Sobre ele vem a unção do Espírito Santo e a voz do Pai é ouvida. Se existe um texto que lhe dá base para Pai, Filho e Santo Espírito em perfeita harmonia como trindade, aqui está. Lucas capítulo 3, versos 21 e 22. O Filho está nas águas,
O Espírito vem sobre o Filho, a segunda pessoa da Trindade, e a voz do Pai, a primeira pessoa da Trindade é ouvida: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Quarto lugar, como determinação de que a vida do discípulo, à semelhança da vida do Mestre, deveria ser vivida em submissão constante ao Espírito. E agora vamos então ao texto, e eu quero rapidamente mencionar alguns pontos. O primeiro deles, verso 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Aqui eu quero fazer uma observação a este primeiro ponto. Todos os evangelhos falam sobre o batismo de Jesus: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas como eu mencionei hoje pela manhã, eles possuem características diferenciadas entre eles. Mateus e Marcos são muito parecidos. João, bem diferente. Lucas acrescenta algo que não aparece em Mateus e Marcos. E eu volto a isso daqui a pouco. Mas o que eu quero lhe dizer é que o batismo de Jesus é descrito, e eu quero chamar sua atenção para João no capítulo 1. É muito importante que nós leiamos a interpretação de João, ou a versão de João desse evento. João capítulo 1 e o verso 29. João 1, 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E este é aquele do qual eu disse: após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Não, nesses versos de 29 em diante que eu acabei de ler, existem dois Joãos falando, se é que eu posso colocar o nome no plural. Existe João Batista, que disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E existe o escritor do Evangelho, que está dizendo: eu também testifico destas coisas. Então aqui, irmãos, nós temos a perspectiva de João acerca do batismo. E há uma relutância da parte de João Batista em batizar Jesus Cristo. Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, e o Senhor vem a mim para ser batizado. E Jesus disse: é necessário que assim se faça, para que toda a justiça se cumpra. É necessário que isto seja executado, porque é um processo para a salvação do pecador. E assim João batiza, um pouco relutantemente, é verdade, a pessoa do Filho de Deus. Aqui agora, em Lucas, no capítulo 21, você observa um detalhe que não é mencionado nos demais evangelhos. E esta é uma das muitas evidências do quão importante é estudarmos a Bíblia com paciência e calma, a fim de nos alimentarmos de tudo. Os nutricionistas que estão aqui talvez concordem comigo, talvez outros de outras áreas hão de concordar comigo, talvez, que você precisa se alimentar lentamente. Os asiáticos têm esse hábito de não se alimentarem rapidamente. Alguém já disse, por isso que eles usam aquele chopsticks, né? Aquelas madeirinhas que fazem com que a vida de qualquer um comendo sushi se torne um tremendo desafio. Mas o ponto é este: é necessário comer lentamente. Primeiro, para saborear o alimento. Segundo, para que o próprio corpo possa digeri-lo melhor. Verdade ou não? Quando você come rapidamente, você come muito mais, não percebe a qualidade do alimento e torna a sua digestão muito mais difícil. É necessário observar tudo com calma e com paciência, a fim de digerir e absorver o máximo. Aqui tem um detalhe fabuloso, que passa despercebido, mas é este. E só acontece em Lucas. Lucas observou este aspecto e achou por bem registrá-lo.
o fato de Jesus Cristo, ao ter sido batizado, logo após ele ter saído das águas, Jesus ora. Ele faz uma oração. Isso não acontece nos demais evangelhos, acontece somente aqui. Em primeiro lugar, então, eu quero deixar contigo este pensamento: a identificação de Cristo com os seus. Ele veio para salvar o pecador. Ele foi chamado de amigo de pecadores. Ele foi chamado de amigos de publicanos e pecadores. Ele foi chamado de amigo de publicanos e meretrizes e leprosos e pobres e sujos e imundos. Jesus tinha um grande prazer em conversar com essas pessoas, de estar com elas. É bem verdade, irmãos, que ele as chamava ao arrependimento. O fato de estar com elas e comer com elas e comungar com elas não significou em Jesus Cristo que ele não as chamaria ao arrependimento. Ele chamou todos ao arrependimento. Mudem de vida. Vai, não peques mais. O fato dele ter comunhão com essas pessoas não significou jamais conivência com os estilos de vida que eles viviam. É importante que nós enfatizemos isso. Jesus, do começo ao fim, chama pessoas ao arrependimento, mas ele veio para se identificar com os seus. E observe só o que diz o verso 21. E aconteceu o quê? Como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus. Aí está. A multidão está sendo batizada e o Salvador, o Redentor, ele se identifica com os seus através deste evento. Não é apenas um símbolo, é um evento. O batismo não é um símbolo em sua vida, ele é um evento e precisa ser vivido como tal, precisa ser registrado como tal. Você se lembra o dia em que você baixou as águas batismais? Eu espero que a resposta seja sim. Seguindo o exemplo do seu mestre. Aquele dia foi um evento, hoje você se lembra dele. Se tornou um memorial para você, cheio de simbolismos. Você está sendo mergulhado, submergido, batizado. Por alguns instantes você está lá embaixo, sepultado para o velho homem. Em alguns instantes você voltará em ressurreição. E isto são simbolismos, sim, mas ele foi aplicado à sua vida, é um evento. E aqui Jesus se identifica com os seus, e o texto diz que o Senhor estava entre os indivíduos daquela multidão que se submetia ao batismo, e ele mesmo se submete ao batismo, dando exemplo do que precisaria ser feito. Ele se identificou com os seres humanos, tornando-se o sacrifício perfeito, e neste sentido ele desce às águas batismais em identificação com os seus. Talvez você esteja hoje numa situação e Cristo quer se identificar contigo. Ele quer estar no mesmo momento, experiência. Eu hesitei um pouquinho em dizer no mesmo patamar, porque ele está glorificado nos céus, mas você entende o que eu quero dizer? Através da pessoa do Espírito, ele estará contigo, na sua experiência, assim como ele esteve com aquela multidão que era batizada, ele se identificou com elas, com aquelas pessoas da multidão. E aconteceu o quê? Como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E aqui eu quero te levar agora para o segundo pensamento geral. Primeiro, a identificação de Cristo com os seus. Segundo, a intercessão de Cristo entre os seus. Irmãos, a palavra de Deus diz em Hebreus 7:25 que ele vive para fazer intercessão pelos seus. Se você é de Cristo, esta noite, Cristo está intercedendo por você. E se você nesta noite ainda não é de Cristo, ele deseja interceder por você como filho, como filha, como um irmão ou irmã de quem ele não mais se envergonha. É o que diz Hebreus. Ele intercede. E quando Jesus Cristo, em identificação com os seus, sendo batizado sem precisar, ele ora, algo especial acontece. A saber, os céus se abrem. E a palavra do Senhor diz: orando ele, o céu se abriu. Irmãos, se existe uma oração
que abre os céus é a oração de Cristo. A palavra do Senhor diz que se o Filho intercede a nosso favor, nós já obtivemos a resposta, porque o Pai nunca negará um pedido do Filho em prol dos seus. Ele intercede por nós, e quando Ele pede por nós, o Pai atende. E eu fico imaginando nesta noite, qual é a necessidade da sua alma, pela qual Jesus Cristo está pedindo ao Pai. E eu louvo a Deus por aquele verso em Mateus que diz que Ele sabe das nossas necessidades, mesmo antes de nós mencionarmos as mesmas em oração. Existem coisas que nós achamos que precisamos, mas Ele conhece todas elas perfeitamente. Eu fico imaginando, como será que Jesus Cristo está intercedendo por mim nessa noite? O que Ele sabe que eu não sei desta semana? Você gostaria de saber o que acontecerá em todos os detalhes com a sua vida? Levante uma das mãos. Você gostaria de saber em detalhes tudo o que vai acontecer? De antemão? Os parentes que você há de perder? Os amigos que vão morrer? A maneira como você será baixado à sepultura? Você quer saber em detalhes? Você quer saber do desemprego que está por vir? Da falta de dinheiro? Da traição? Do adultério? Você quer de fato saber em detalhes? Você gostaria essa noite que Deus te atendesse nesse pedido? Eu quero que o Senhor mapeie tudo, de hoje até o fim. Eu não quero deixar de saber de um detalhe. Irmãos, eu quero lhes dizer uma coisa. Bendito seja Deus que não nos concede tal oração. Porque eu tenho certeza que se eu e você soubéssemos de todos os detalhes até o fim, nós sucumbiríamos sob o peso da revelação. E eu só tenho uma coisa a dizer, que Deus nos ajude a cada estágio do caminho. Jesus disse, basta cada dia o seu mal. Suficiente é para hoje a sua maldade. Tão real, tão verdadeiro. E Ele intercede, e quando Ele intercede, os céus se abrem. E se Jesus Cristo abre, ninguém fecha, diz Apocalipse. Se Ele fecha, ninguém abre. Se Ele hoje intercede por você, nada impede. Não existe força nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra. Não existe poder maligno, poder benigno. Não existe homem, não existe mulher. Não existe nada, absolutamente nada, que poderá impedir Jesus Cristo de ter a sua vontade sendo estabelecida sobre o seu povo. Se Ele decidir agir, ninguém segura. Agindo Deus, quem impedirá? Se Ele resolver e Ele intercede por você, e Ele abrir os céus nessa noite de uma maneira, irmãos, como eu tenho orado para que Deus, como diz o profeta Isaías, rasgue os céus e derrame sobre nós o seu Espírito em avivamento e glória, para que nós experimentemos a sua presença nesse tempo. Irmãos, se Ele decidir fazê-lo, quem irá impedir? Essa é a questão. E Jesus Cristo, naquele ato tão humilde, Ele intercede, Ele ora, e quando Ele ora, os céus se abrem. E a minha oração é que, à medida que Ele se identifica com os seus, e Ele ora pelos seus, entre eles, porque o Espírito está conosco, Ele foi prometido, no Pentecostes Ele veio, a promessa foi cumprida, e se nós somos a igreja de Cristo, e você é um crente em Cristo, o Espírito Santo dele está entre nós, e faz com que a presença de Cristo seja real e verdadeira hoje, como foi há 2000 anos atrás. E se você precisa de cura, a minha oração é que as mãos de Cristo toquem você essa noite. Se você precisa de regeneração, a minha oração é que o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, atue em sua alma e te traga de volta para o Pai. A minha oração é que este Deus Todo-Poderoso atue em sua vida em resposta às próprias intercessões do Filho. Ele vive para interceder pelos seus. A identificação de Cristo com os seus,
a intercessão de Cristo entre os seus. E aconteceu que, como o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Verso 22, e agora eu deixo com você o último pensamento. A inspiração de Cristo sobre os seus. Não só a identificação dele, não só a intercessão dele, mas também a inspiração de Cristo com os seus. Verso 22, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. O texto diz que depois dos céus se abrirem, uma voz foi ouvida. João Batista ouviu esta voz como testemunho: este é o Messias. João, o evangelista, escrevendo o evangelho, diz: eu sou testemunha de que este é um fato, ele de fato foi o Messias. O verbo eterno se tornou homem e nós vimos e tocamos. E o meu desejo é que você possa ser aquele que há de tocar Cristo essa noite, mas mais do que isso, se deixar tocar por Ele. Esta voz era uma voz de confirmação para João Batista, de que em Jesus Cristo estava o comissionamento como Messias de Israel. Neste sentido, tanto ontem quanto hoje, cristãos recebem o encorajamento de saberem que seu Senhor e Salvador foi, é e sempre será alvo de tão grande apreço. E mais do que isso, não somente Jesus Cristo será para sempre o Filho amado. Deixe-me dizer uma coisa: à medida que Ele se identifica, à medida que Ele intercede, à medida que Ele nos inspira, este é meu Filho amado, é algo que Deus Pai dirá de todos aqueles que se colocarem em discipulado fiel após Cristo. A pergunta que eu quero fazer a você essa noite é a seguinte: sairá você daqui nesse templo tendo convicção pela fé, com base na palavra, de que você ouve dele pela fé esta afirmação: esta é minha filha, em quem me comprazo? Sairá você daqui nessa noite com essa convicção como homem de Deus: este é o meu filho, em quem me comprazo? E a minha oração é que você diga sim a esta pergunta. O batismo bíblico é algo importante, porque mostra através da água sobre o corpo aquilo que aconteceu no mundo espiritual. Lembre-se, não é um simbolismo, é um evento de repercussões espirituais. Jesus Cristo deixou exemplo para que o seguíssemos. Está você nessa noite procrastinando o seu batismo? Ah, pastor Flávio, mas eu ouvi dizer um dia que o batismo não salva. Sim, ele não salva. Mas o mesmo Jesus disse que aquele que crer e for batizado será salvo. Eu conheço a história de uma mulher com 94 anos de idade. Ela aceitou Cristo como Senhor e Salvador. Pouco antes do seu falecimento, ela aceitou Cristo como Senhor e Salvador. E ela disse: pastor, eu preciso me batizar. O pastor organizou o batismo, mas dias antes do domingo do batismo ter chegado, ela veio a falecer. Pergunta: ela foi salva, sim ou não? Sim. Ela reconheceu Cristo como Senhor e Salvador. Por questões circunstanciais, ela não teve a oportunidade de baixar as águas, assim como o ladrão na cruz, aceitando Cristo e ouvindo: ainda hoje estarás comigo no paraíso, não teve a chance de descer da cruz e ser batizado, porém foi salvo. Ele ouviu dos lábios do Salvador: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas se você esta noite diz estar em Cristo e está procrastinando o seu batismo, eu quero lhe dizer duas coisas. Primeira delas, que você está em desobediência. Se arrependa disto e se comprometa com o seu batismo. A segunda coisa que eu quero lhe dizer é que se você argumentar assim por mais tempo, eu terei que chegar à conclusão, não com base no meu juízo, mas com base no seu testemunho, que você ainda não entendeu o Evangelho de Cristo e não se arrependeu verdadeiramente, porque o discípulo de Cristo, ele se arrepende dos seus pecados e quer seguir após seu mestre completamente. Seja batizado.
E isto porque o batismo é algo bom para o pecador. Jesus Cristo não precisava ser batizado porque ele não tinha do que se arrepender. Porém, na condição de encarnado, ele deixou exemplo do que deveríamos fazer, sabendo que isso seria ótimo para os discípulos. E o Espírito Santo se manifestou no batismo de Jesus Cristo, assim como ele há de se manifestar nas vidas daqueles que humildemente obedecem. E eu quero terminar com este apelo. Primeiro, que se você não tem Cristo como Senhor e Salvador, que você o aceite, que você o reconheça como Senhor e Salvador da sua vida, ainda esta noite. Em segundo lugar, e este é o meu segundo apelo, se você é um crente em Cristo e não foi batizado ainda, a minha orientação, o meu apelo é que você assuma esse compromisso ainda esta noite. E que Deus para isto nos ajude a ver em Jesus Cristo o maravilhoso Salvador que conosco se identifica, que por nós e entre nós intercede e que nos inspira concedendo-nos do seu Santo Espírito. E que você saia daqui nesta noite e experimente nos dias dessa próxima semana esta frase maravilhosa: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Esta é minha filha amada, em quem me comprazo. E que Deus tenha tremendo prazer e alegria em sua vida. Se você deseja conhecer mais de Cristo ou se comprometer com o batismo, me procure junto à porta. Eu terei prazer em conversar contigo, ou então procure o pastor Clayton e ele também terá satisfação em orientá-lo neste caminho. Que para isso mesmo Deus nos ajude. Coloquemo-nos em pé. E oremos. Oraremos agora, em seguida os irmãos poderão se assentar, ouviremos o pós-lúdio, e isso me dará tempo de chegar até a porta para cumprimentar vocês. Muito obrigado por terem vindo, que Deus abençoe e garanta a todos uma semana produtiva e uma semana de sucesso. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos maravilhamos com a simplicidade do Evangelho e dos fatos que envolvem o mesmo e as repercussões eternas desta realidade tão maravilhosa. Deus amado, palavras, livros, centenas e milhares de páginas de palavras não podem descrever, não podem sequer tocar a realidade do que esteve envolvido naquele ato de batismo por Jesus Cristo, em Jesus Cristo. E nós pedimos a Deus que sejamos batizados em Cristo, na sua morte e ressurreição, e recebamos a unção do Espírito. Pai, eu quero te pedir que o Senhor nos mergulhe, que o Senhor nos submerja, que o Senhor nos batize no Espírito Santo do Senhor. João Batista disse: eu batizo em água, mas aquele está vindo, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E nós pedimos que o Santo Espírito do Senhor nos conceda a gloriosa experiência de sermos mergulhados nele, e assim experimentarmos de dentro para fora e de fora para dentro a plenitude total desta pessoa bendita, o Espírito Santo do Senhor. Deus amado, despede-nos na tua paz e que nós tenhamos a convicção de que somos teus filhos e que em nós o Senhor encontra prazer. Que os teus filhos e filhas ouçam do Senhor nesta semana: este é meu filho amado, esta é minha filha amada, em quem tenho grande satisfação. Que assim seja. Oramos agradecidos no nome de Jesus Cristo. E agora, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja com esta porção do Israel de Deus, bem como com todo o povo, toda a igreja do Senhor aqui e ao redor da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, vão na paz e até o próximo encontro. Pós-lúdio, logo em seguida, estão despedidos.